Hoje eu queria trazer uma informação muito importante, principalmente para quem mora na cidade de São Paulo. A gente está passando por uma semana terrível a nível de poluição, a nível de ar seco, clima péssimo para respirar. E eu queria trazer uma outra informação bem preocupante, que toda essa poluição, ela pode influenciar na regulação do seu metabolismo de glicose. Ou seja, vamos para as diquinhas para que você consiga fazer o básico bem feito e entender por que você precisa do básico bem feito. Então vamos do início, vamos falar o que são EROs, que são as espécies reativas de oxigênio. Como o próprio nome diz, elas são reativas, então elas podem causar alguns problemas, alguns malefícios no nosso corpo. Todo mundo tem produção de EROs diariamente, tá? Isso é normal, porque ela é fruto, na verdade ela é um substrato da nossa respiração. Então elas são produzidas principalmente através das nossas mitocôndrias, tá? Como eu disse, o nosso corpo ele é capaz de produzir algumas defesas antioxidantes contra esses EROs. Porém, quando a gente entra num estado de estresse oxidativo, ocorre um desequilíbrio entre a produção dos antioxidantes e a produção dessas defesas. E como a gente contorna tudo isso? Através do básico bem feito, de uma alimentação saudável, inclusão de vegetais, de frutas, de alguns suplementos que são antioxidantes. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu vou explicar a relação entre a poluição, a absorção da glicose e as espécies oxidativas, reativas oxidativas, tá? Então vamos lá. A poluição, ela naturalmente aumenta essa espécie reativa de oxigênio, tá? Um segundo ponto é que existem partículas desses poluentes de poluição que eles acabam obstruindo os receptores de glicose, os famosos GLUTs, e os de insulina. Então, isso dificulta a nossa absorção da glicose. Pois é, gente. Também tem uma questão de que essas espécies reativas, elas podem diminuir a atividade do nosso ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é o ciclo responsável por geração de ATP no nosso corpo, ou seja, geração de energia. Pois é. Então, uma informação importante não existe como você desinflamar o seu corpo para sempre. A gente vai sempre ter algum grau de inflamação. O próprio treino, ele é inflamatório para o corpo. O consumo de alguns alimentos também é inflamatório, mas a gente pode atenuar esses efeitos, tá? Hoje o nosso estilo de vida, ele piora muito isso. É uma coisa muito simples que pouca gente fala sobre você esquentar a sua comidinha num pote de plástico. Ali você já está liberando espécies reativas de oxigênio, tá? Então, quanto mais espécies reativas a gente tem, maior esse desequilíbrio oxidativo que nós temos no nosso corpo, maior a suscetibilidade a desenvolver doenças como câncer, doenças cardiovasculares, doença autoimune, e é aí que entra o papel do antioxidante. Ele tem um papel fundamental em antioxidar, não sei nem se existe essa palavra, mas o seu corpo te ajudar a desinflamar ou detoxificar. E existem alguns grupos de antioxidantes que são importantes, como os flavonoides, quercetina, resveratrol. E onde a gente encontra isso? A gente encontra no cacau, morango, uva, nos berries, abacate, azeite de oliva. De forma natural a gente consegue encontrar em alguns desses alimentos que eu citei, mas também tem as formas de suplemento, um que eu gosto muito é a questão do NAC, da quercetina, da curcumina associada com piperina para ter uma biodisponibilidade melhor. E também tem um outro suplemento que se chama clorela. Clorela ela é uma alga, ela é riquíssima em fibras, em vitamina B12, em vitamina C, em minerais. E existem alguns estudos que afirmam que ela tem uma boa atuação na detoxificação do fígado a nível intestinal, ou seja, diminuindo a absorção das substâncias, também funcionando como um protetor do nosso DNA. Agora, um outro ponto muito importante e chave, não adianta nada você ter uma alimentação balanceada, você utilizar antioxidantes para diminuir os efeitos dessas espécies reativas e você não tomar água. O corpo humano, ele faz uma limpeza através da eliminação de líquidos e das fezes. Como que a gente forma o bolo fecal? A gente precisa de água. Como que a gente elimina a urina? A gente precisa de água. Ou seja, se você não consumir água, não tem como e nem por que você tomar tantos antioxidantes. Não vai fazer tanto sentido. Gente, nosso corpo ali é composto de mais ou menos 60% de água. Então é super importante que você aumente o consumo, principalmente nesses dias que estão mais secos, porque a nossa demanda por água ela acaba ficando maior do que nos dias em que a umidade do ar está em níveis ótimos.
Então, faz o cálculo aí, vou deixar aqui embaixo como que calcula pra você tomar a sua aguinha, viu, meu cacto?